também está chegando, na perspectiva da construção do reino de Deus, nós poderíamos nos apresentar, né? Estamos então num grupo pequeno, a Maura e a Leila já se apresentaram. Eu sou Carmen Cecília, sou Francida, pastoral Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo, né? Nós temos aqui a Mônica, também já se colocou, a Mônica e o Paulo, eles são também da pastoral. Exato. Exatamente, né? A eleição e o Brasil que queremos, né? Não esquecendo a colocação do Papa Francisco, né? A política é uma sublime vocação, né? E é uma das formas mais preciosas da caridade, porque é justamente por aí que nós vamos construir o reino de Deus e o bem comum, né? E a perspectiva do nosso trabalho hoje aqui é na linha daquela segunda colocação também do Papa Francisco: é preciso gerar processos que construam o povo, né? Então, além de atividades, a gente tem que pensar essas atividades num contexto, né, de construção do povo, da construção para nós cristãos do reino de Deus. Nessa perspectiva, o trabalho de hoje vai dar continuidade, terá continuidade aqui na Lapa, no encontro do dia 6 de setembro e no outro encontro, dia 13 de setembro, com os candidatos. Está na pasta, né? A gente pode comentar um pouquinho o material que vocês têm na pasta. Nós fizemos um cartazinho, né? Aqui na pasta de vocês, né? Um encontro com os deputados estaduais no dia 6 de setembro, das 9 às 12 horas, na paróquia Santa Domitila, e um encontro com os deputados federais no dia 13, também das 9 às 12 horas, também no sábado, exatamente aqui nesta paróquia. Os deputados estaduais já estão convidados, nós já conseguimos, temos um número de 7 deputados estaduais que já confirmaram. Nós procuramos candidatos de partidos diferentes, deixamos que os partidos indicassem, ou pegamos candidatos próximos da região, ou que grupos da região tivessem interesse nessa indicação, sempre com a exigência da ficha limpa, se possível com a exigência de que fosse a primeira eleição ou a primeira reeleição, né? Para a segunda reeleição, para um determinado cargo, de modo que nós percebemos a necessidade dos partidos renovarem os seus quadros, né? Procurarem novos candidatos, formarem dar formação a esses candidatos para que a gente possa realmente arejar e mudar o quadro político e afastar aqueles políticos profissionais, né? Então, hoje o nosso objetivo seria estudar o texto da cartilha e, a partir desse estudo da cartilha, a cartilha é essa cartilha aqui, que nós vamos fazer o estudo dessa cartilha. Essa cartilha tem as nossas 3 propostas, né? O Brasil que queremos, a primeira, as dificuldades que nós temos, o Brasil que nós temos, o Brasil que queremos, a reforma política e o plebiscito. Então nós vamos estudar essa cartilha. A partir do estudo da cartilha, a perspectiva seria que a gente levantasse provocações, temas, tanto para os deputados estaduais como para os deputados federais. Nós estamos numa situação, em termos de igreja, que nós já podemos dizer que as comunidades católicas, elas já sabem o que elas querem dos governos, né? Nós já temos propostas. A gente precisa chegar ao candidato já com propostas, e essas propostas
nos documentos da igreja, elas já estão elaboradas. Né? Essa própria cartilha com a qual nós vamos trabalhar, ela não nasceu do nada, ela tem uma história. Ela tem uma história de todas as campanhas da fraternidade que a gente vem trabalhando desde 64, que vão levantando temas importantes dentro da sociedade. Né? Ela tem uma história principalmente em relação à campanha da fraternidade sobre a política de 1996, uma campanha que veio determinar 2 projetos de lei que modificaram com bastante intensidade o nosso processo eleitoral, né, da qual o Luciano vai comentar. E essa cartilha tem uma história também nos documentos da igreja. Né? Então, quando a senhora se refere assim, era bom que a gente tivesse realmente mais gente, mas as sementinhas estão lançadas e estão também dando fruto. Né? Agora, recentemente, nós tivemos 3 documentos da igreja bastante significativos que foram lançados nessa última conferência. Né? A igreja e as comunidades quilombolas, ele ainda está fechadinho aqui, mas está para leitura e anunciando para vocês. E documentos já definitivos da igreja. Né? A igreja e a questão agrária brasileira no início do século XXI. Né? E um documento fundante anterior a esses 2 que eu já mostrei, por uma reforma do Estado com participação política, do qual se originou esse material da cartilha com o qual nós vamos trabalhar, e está muito inspirado nesse documento. Então, há uma história de igreja, né, que vai permeando as comunidades, que vai sustentando as comunidades numa perspectiva de vida mais justa, mais igualitária e de vida digna para todos. Né? E nós estamos assim num momento bastante precioso, quase um kairos, um momento de graça, que é a presença do Papa. Né? Então, assim, uma situação absolutamente inesperada para o mundo cristão e para o mundo, né? Um acontecimento que mostra realmente, que atesta a ação do Espírito, e esse último documento, a Alegria do Evangelho, que tem inspirado e fortalecido uma caminhada, né, em relação a um mundo de vida digna. E um documento que nos diz o seguinte, assim, que nos revela: a gente não pode deixar o Papa sozinho, não é ele que vai resolver. Né? Ele está dando a instrução, está dando o horizonte, está dando a estrada, o caminho. Né? Mas vai depender de cada uma das comunidades de pôr em prática, né, tudo isso que está aqui, para que realmente se concretize um novo reino. Então eu queria passar. Pois não? Nós estamos começando. O senhor veio para o encontro? É aqui mesmo. É aqui mesmo. Somos nós. Pode vir. Agora pode ir. Então eu chamaria o Luciano. Nós vamos começar com o trabalho do Luciano, que vai falar sobre a reforma política. Depois nós passamos para o Daniel e depois falamos sobre o plebiscito. 20, 30 minutos, como você preferir. O texto da reforma política está aqui na página 28. Não sei se o Luciano precisa, mas enfim, depois a referência. Essa cartilha nós não colocamos na pasta porque ela tem um preço de R$2. Então, aqueles que puderem colaborar com a pastoral que comprou essas cartilhas, né? Tudo bem. Se não for possível no momento, ela está à disposição e está aqui na cadeira. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, assim como você já fez a apresentação, eu vou me
apresentar também, assim falou, eu sou Luciano, sou do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e estou também presidente do Centro Santo Dias de Direitos Humanos. Junto com a CACI trabalhamos lá também. A gente tem múltiplas atividades, né? Como a gente imagina. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu dizia até antes para a CACI que a minha vida, a minha infância foi aqui na região. Então, o nosso passeio era ir ao Cine Nacional e no Mercado da Lapa. Então, eu me sinto muito à vontade estando aqui com vocês. Essa semana, eu e Daniel, estamos repetindo a dose hoje de novo. Nós foi quarta-feira, né? Quarta-feira nós estivemos em Rio Claro, fazendo também essa... E quando nós saímos daqui à tarde, umas 4 horas da tarde, o Daniel passou para me encontrar, ele falou assim: Luciano, acho que nós somos loucos, né? Sai daqui 4 horas da tarde, 2 horas e meia de viagem, para 7h30 para lá em Rio Claro, 1h da manhã eu estava de volta, e às 9h eu estava no AB fazendo um outro seminário. E essa é a vida que a gente... Então eu digo que a gente está fazendo uma peregrinação pela reforma política, pelo Brasil inteiro. Eu tenho viajado Sergipe, já nem sei mais, né? Os lugares todos por onde eu já andei, né? Mas... É interessante esse aspecto que o Luciano coloca, no sentido da gente se sentir ligado a outros grupos, não é? Muitas vezes a gente se acha fraco, são poucas pessoas, mas lembrar que há uma multiplicação, centenas de grupos pelo Brasil todo que estão com a mesma preocupação nossa, com o mesmo trabalho, com a mesma dedicação, né? E é isso que vai fortalecendo o movimento popular. Exatamente. Eu queria só contextualizar o movimento de combate à corrupção eleitoral. Eu sei que a grande maioria conhece, mas para a gente ter a noção exata dos acontecimentos. O movimento de combate à corrupção eleitoral começa com a Lei 9840, né, que é a lei que caça os candidatos que compram votos, que foi aprovada em 1999, aplicada pela primeira vez na eleição de 2000. E aí então se organizam os comitês 9840 para fiscalizar as eleições, receber denúncias, encaminhar ao Ministério Público sobre compra de votos. Passados 10 anos, se lança num outro projeto de iniciativa popular, que foi a Lei da Ficha Limpa, que começou em 1998, foi apresentada em setembro de 99, aprovada em 2010, sancionada no dia 4 de junho de 2010, foi aplicada na eleição de 2010 e depois o Supremo entendeu que não deveria ser aplicada, que tinha que resguardar aquela questão de 1 ano, e aí na eleição passada, 2012, foi aplicada efetivamente. E é interessante lembrar que a Lei 9840, até o último levantamento que nós fizemos, ela tinha caçado mais de 1.000 candidatos que compravam votos, né? Que tinha um objetivo específico, porque a compra de votos já era um crime. Só que o julgamento de um processo criminal demora 20, 25 anos, então o político que comprava voto já tinha exercido 4, 5 mandatos e o efeito já tinha se perdido. Então ela veio afastar o candidato que compra voto já na eleição ou se ele tomasse posse logo em seguida. Então, durante todo esse período tinha caçado 1.000 candidatos. Aí a Lei da Ficha Limpa, aplicada em 2012 pela primeira vez, só na primeira eleição afastou mais de 1.000 candidatos. Na primeira eleição. E agora, foi um embate muito grande, todos vocês acompanharam, o Supremo, aquela polêmica toda, e mais importante do que o resultado e a aplicação da lei, é que a população percebeu e entendeu que precisava analisar o candidato, a vida pregressa do candidato, para escolher alguém que seja o seu representante, que tivesse condições de moralidade, que pudesse efetivamente ser um representante do Legislativo ou do Executivo. Depois desses desafios, veio um novo desafio, porque a gente continua tendo grandes problemas no processo eleitoral e um grande problema da corrupção, né? Então, o grande desafio que veio é o desafio da reforma política. Eu, como advogado eleitoral, eu fui também presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, isso no início lá de 98, 99, 2000.
e nós já fazíamos na OAB seminários sobre reforma política. Isso, bom, 15 anos, né? 16 anos atrás. Depois também passamos a integrar a plataforma dos movimentos sociais pela reforma política, que discute a reforma política há muitos anos, mais de 10 anos. E acompanhei no Congresso todas as comissões especiais sobre reforma política, e a gente não consegue avançar na questão da reforma política por um motivo muito simples. Os parlamentares que deveriam fazer a reforma política não têm interesse em fazer a reforma política, porque eles são eleitos pelo sistema atual, que é um sistema que os favorece. Então eles não têm interesse em fazer a reforma política, porque se eles mudarem o sistema, eles vão perder o privilégio que eles têm, né? Com essa sucessão de mandatos, reeleições sem limite. Então tudo isso favorece esse círculo vicioso em que a gente reclama, mas não tem uma solução para o problema e não se consegue fazer muita coisa, né? Então decidiu-se, no movimento de combate à corrupção eleitoral, junto com outras entidades, fazer o projeto da reforma política. É um projeto polêmico, exatamente por isso também ele não consegue andar no Congresso. Cada um pensa numa reforma política, cada um quer fazer alguma coisa, e aí fica patinando e não avança. O que fez o movimento de combate à corrupção eleitoral? O movimento de combate à corrupção eleitoral elaborou um projeto, também um projeto de iniciativa popular, para coletar 1.600.000 assinaturas, para poder levar ao Congresso e fazer um debate no Congresso verdadeiro. Os próprios parlamentares, os mais sérios, dizem que não vai sair uma reforma política se não for pela sociedade, com uma pressão da sociedade, como foi a lei da ficha limpa. Então, eu sinto dizer para vocês, mas o desafio é nosso, né? Não dá para a gente esperar pelo Congresso. Somos nós que temos que fazer essa reforma política. Então, precisamos coletar assinatura e ir para o Congresso fazer o debate. É um enfrentamento, é uma discussão grande que nós vamos ter que fazer, mas é uma das saídas, e na verdade precisamos fazer a reforma política para fazer os outros avanços, as outras reformas que precisam ser feitas, reforma tributária, todas as outras questões, reforma agrária, todas as questões que estão na ordem do dia, mas com esse Congresso eleito por essas regras, são coisas que não avançam, não andam. Então nós temos que qualificar melhor o nosso parlamento, né, os nossos chefes do executivo, para que a gente possa então conseguir fazer essas outras transformações. E o projeto então, ele tem como foco principal 2 pontos. Um dos pontos é financiamento de campanha. Pensando e entendendo que o financiamento de campanha é que tem sido alvo de grande parte da corrupção, né? Porque se arrecada através das empresas. Ainda essa semana nós fizemos na OAB, foi na quinta-feira, fizemos um lançamento, um estudo do EPS, foi uma pesquisa feita pelo Bruno Speck, que é um professor da Unicamp, que agora está na USP, sobre financiamento de campanha, e mostra lá exatamente da quantidade enorme de empresas que nós temos, em torno de 20 mil empresas, que são as empresas que fazem doações para a campanha eleitoral. Dessas 20 mil empresas, que não é absolutamente nada, né? É uma coisa, a quantidade de empresas que existem é um número enorme. Dessas 20 mil empresas, 161 empresas doam 90% das campanhas eleitorais. Se você pegar essas primeiras empresas, a sua maioria são empreiteiras e sistema financeiro. Então, são as empreiteiras que têm interesse nos contratos com o poder público e o sistema financeiro, que a gente sabe muito bem como é que funciona, né? Tanto que se os bancos estrangeiros gostam muito do Brasil, porque aqui eles conseguem captar recursos com 0, alguma coisa e emprestam com 12%, 10%, 8%. Então, são investimentos fantásticos para quem está fora do Brasil. E o que se observa também é que dessas doações, cada real que a empresa doa, ela consegue de volta R$8. Então é um investimento também muito bom. Só que a eleição e empresa não tem relação, né? A empresa não tem interesse cidadão, não tem o
interesse da empresa é lucro mesmo, o objetivo dela é esse, e ela acaba distorcendo todo o processo eleitoral. Quem pretender participar do processo eleitoral vai ver muito rápido que a disputa é muito desigual. Qualquer um que quiser ser candidato tem que pegar o seu chapeuzinho e pedir doação de dinheiro, porque se não tiver dinheiro não consegue fazer campanha eleitoral, né? Eu sempre cito o exemplo do próprio Partido dos Trabalhadores, que enquanto foi um partido que fazia política com a sua militância, vendendo voto, camiseta, e fazia uma oposição, era considerado um partido muito eficaz, muito sério e importante para o processo, né? No momento em que entendeu que precisava, para ganhar a eleição, participar do processo de doação de campanha, recebendo dinheiro dessas empresas, se tornou um partido igual aos outros e aconteceu o que nós já sabemos, né? Então, esse processo, ele alcança todos. Qualquer um que quiser participar do processo vai passar por essa situação, onde você tem um tesoureiro que recebe dinheiro para a campanha, e aí quando termina a eleição, você vai dizer, não, nós não conversamos mais, né? Agora nós vamos cuidar do governo. Não, eles continuam nessa relação promíscua de doação e depois dinheiro que compra voto no parlamento, e esse círculo, ele realimenta e continua esse processo de corrupção, onde a gente não consegue efetivamente fazer uma distinção. Ao ponto de que o político, quando é sério, ele diz o seguinte: nesse sistema eu não participo mais da eleição, porque não tem como, né? Para vocês terem uma ideia, na eleição para presidente passada, Dilma gastou em torno de 150 mil reais oficiais, né? Milhões. O Serra também, mais ou menos isso, 139, 140 milhões. E um outro candidato, que era o Plínio de Arruda Sampaio, gastou na sua campanha 95 mil reais. Então, é uma coisa absolutamente desigual, né? Com tempo de televisão, com recursos, impossível fazer uma campanha nessas proporções. Então, o poder econômico determina quem ganha a eleição. E o que é mais interessante, quando a gente analisa essas doações, essas grandes empresas, elas doam para 2 ou 3 candidatos que têm condições de ganhar a eleição. O interesse é do jogo mesmo. Não é que eu acredito em um candidato e vou ajudar esse candidato. Então, tendo esse foco de que o financiamento privado de campanha é um grande problema para o processo eleitoral, o projeto que nós preparamos, ele inclui o financiamento público de campanha. Porque existe uma falsa ideia, e os próprios políticos incutem essa ideia, de que o financiamento tem que ser privado, porque o dinheiro público não pode ser destinado para as campanhas, né? Com aquele argumento, não, o dinheiro tem que ser usado para a educação, para a saúde, vai usar o dinheiro para fazer campanha. Na prática, é isso que acontece hoje, porque o financiamento hoje já é um financiamento misto. Ele tem o financiamento das empresas, mas ele também tem o financiamento público, porque você tem horário eleitoral de rádio e televisão, que é uma parte mais cara da campanha, que chama horário eleitoral gratuito. Ele é gratuito só para os partidos, porque quem paga somos nós. Porque as empresas, por exemplo, a Rede Globo, do que ela teria que pagar de imposto de renda, ela deduz aquele período que é usado para o horário eleitoral. Então, na verdade, somos nós que pagamos, né? Aquele dinheiro que seria usado para financiar o sistema público de educação, saúde, qualquer dessas coisas, esse dinheiro deixa de ser pago. E o outro lado é o fundo partidário, que é um valor também expressivo, que é distribuído aos partidos e é utilizado para a manutenção do partido, mas também utilizado para o financiamento das campanhas, né? Então, na prática, o dinheiro público já é usado nas campanhas. E aquele dinheiro dos contratos que são feitos com essas empresas, que superfaturam os preços, quem paga somos nós também. Então, o que se pretende fazer é o financiamento público, e aí eu vou explicar como é que ele funciona, para entender que nós vamos gastar menos do que a gente gasta hoje. O financiamento, então, seria público, com valores já determinados. Hoje não tem valor determinado, o partido é quem determina quanto vai gastar, e aí sai para arrecadar,
quanto ele precisa para fazer a campanha. As campanhas são cada vez mais caras. Isso que eu falei de 2010, nessa eleição já está sendo projetado que vai ser o dobro. As campanhas cada vez ficam mais caras e o financiamento público visa também reduzir os gastos de campanha e propiciar uma condição de maior igualdade entre aqueles que queiram participar do processo eleitoral. Então, como eu disse, se qualquer um quiser se lançar e participar do processo eleitoral, vai ver que não tem condições de disputar dentro dessa situação. Porque quem já tem mandato tem uma vantagem muito grande, já tem a sua estrutura para fazer campanha, né? E tem também os financiadores. Eu gosto de citar sempre um deputado que ele é o nosso algoz, ele é o nosso inimigo número 1, que é o deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, ele é do PMDB. No processo de discussão na Câmara dos Deputados da reforma política, ele obstruiu todas as sessões. Tinha uma comissão especial que discutia a reforma política, o relator era o deputado Henrique Fontana, do Rio Grande do Sul, que tentou de todas as formas elaborar um projeto, atendendo todos os interesses dos partidos, fez uma negociação grande para tentar contemplar todo mundo. Esse deputado impediu que sequer o projeto fosse lido na comissão. Em outras palavras, ele sepultou o projeto da reforma política porque ele não queria que a reforma política fosse aprovada. E assim ele fez um projeto da ficha limpa, apresentou as maiores emendas para obstruir a lei da ficha limpa. Recentemente, ele fez num projeto, que era um projeto de questões tributárias, ele incluiu o que a gente chama de contrabando, uma emenda que não tinha nada a ver com o projeto, uma emenda que dava anistia para as empresas de saúde, para os planos de saúde, que elas têm as multas, que elas deveriam pagar, ele incluiu lá uma anistia. Os deputados, como acabam não lendo exatamente aquilo que eles estão votando, eles aprovaram o projeto. E a presidente da República teve que vetar esse artigo que dava anistia, senão seria um absurdo. Aí eu fui fazer uma pesquisa no que ele arrecadou. Né? Ele recebeu para a campanha dele oficialmente, porque não dá para saber o que é caixa 2, né? A gente só sabe o que é oficial. Ele recebeu 4,5 milhões para a campanha de deputado federal. Até num seminário também na semana passada, uma pessoa dizia assim, convidaram um banqueiro para ser candidato, e aí ele perguntou, quanto é que ganha um deputado? Líquido uns 20 mil reais por mês. Quanto é que vai ter que gastar? Você vai gastar de 3 a 5 milhões. Aí disse que ele fez as contas assim, não vou ser candidato. Não tem o menor sentido isso. Né? Então imagina um cidadão comum e consegue 4,5 milhões. Vocês conseguiriam assim 4,5 milhões com muita facilidade? Eu também não teria, não conseguiria isso. Aí fui olhar de quem ele recebeu. E aí tem lá assim, 1 milhão é de uma das empreiteiras. Depois tem mais doadores de 500 mil, que também são empreiteiras, e 2,5 milhões não dá para saber quem que doou, porque veio através do partido, que é uma outra forma de burlar o sistema. Você doa para o partido doa para o candidato, e a gente não sabe quem que fez a doação. Então imagina, por exemplo, eu sou defensor do meio ambiente, escolho um candidato, voto nele, e depois eu vou saber que aquele candidato estava recebendo dinheiro de uma empresa que é poluidora, que destrói o meio ambiente. Né? Ou se eu sou pacifista, não gosto da guerra, escolho um candidato e voto, depois vou saber que ele é financiado pela indústria armamentista, indústria bélica. Então, esse sistema de empresas doando acarreta essa situação que distorce totalmente o desejo do eleitor, né, de escolher o seu candidato. Porque ele vai saber quem doou 30 dias depois da eleição, que é quando se apresentam as contas. Embora nós tenhamos duas parciais hoje, em agosto e setembro, você não consegue identificar exatamente quem doou para o candidato, porque se ele doa pelos partidos também isso fica escamoteado, a gente não consegue saber. Então o sistema público diz exatamente isso, trazer essa igualdade. Como é que funciona? É destinado uma rubrica para as eleições, isso tem que ser distribuído entre os candidatos, entre o partido, né?
Quem presta conta é o partido, é uma conta que presta. Hoje, como é que funciona? Cada candidato faz a sua prestação de contas, e aí depois o Tribunal de Contas faz de conta que avalia as contas, né? Então vivemos um mundo de ficção, porque é impossível o Tribunal Regional Eleitoral ou o Tribunal Superior Eleitoral analisar detalhadamente as contas de cada candidato. É feito por amostragem, aleatoriamente. Então, tudo isso mostra que a gente não consegue ter o controle do financiamento de campanha. Então, o financiamento público resolver esse problema, houve uma discussão muito grande para elaborar um projeto que seria financiamento público exclusivo, só o financiamento público, ou se poderia ter a doação da pessoa física, que hoje também é possível pessoa física doar, embora o valor, se olharmos no resultado do financiamento de campanha, é um valor muito reduzido que as pessoas físicas doam, né? Então, se acordou que além do financiamento público, se poderá permitir a doação da pessoa física, isso num limite muito pequeno, que seria algo em torno de um salário mínimo, mais ou menos R$700. Então, cada cidadão poderia doar para o seu candidato, tem interesse, acha que tem uma boa proposta, então ele pode doar para o candidato R$700, seria a sua possibilidade de doação, para que possa haver um controle. Só que, como eu disse, não dá também para distribuir esse dinheiro como é feito hoje, né? Uma quantidade de candidatos, distribuir dinheiro para cada um dos candidatos, aí também todo mundo vai querer ser candidato, né? Então temos que ter um sistema que possa controlar isso. Para isso, se elaborou no sistema de votação uma forma que para o legislativo seria a eleição em 2 turnos. Assim como nós temos para o executivo 2 turnos, né? Especialmente as cidades com mais de 200 mil habitantes, portanto não oneraria a eleição, como alguém poderia dizer que não vai ficar mais caro. Não, nós já fazemos 2 turnos. Então, para o legislativo faríamos também 2 turnos, onde no primeiro turno nós votaríamos para o partido. Então escolhemos um partido, eu quero esse partido. O partido faz a convenção, escolhe os seus candidatos, né? Uma eleição que tem que ser democrática, com a participação dos filiados, acompanhamento da Justiça Eleitoral, do Ministério Público. Escolhe lá os seus candidatos, tem a sua lista de candidatos, só que no primeiro turno nós vamos votar no partido. Então o partido vai ter que se organizar, vai ter que ter uma boa proposta, vai ter que convencer o eleitor de que ele tem uma boa proposta, e nós escolhemos então o partido. Pelo número de votos que o partido teve, vai definir, como é hoje, com o eficiente eleitoral, você vai definir quantas cadeiras o partido obteve. Então, para deputado federal, ele teve X número de votos e obteve 5 vagas para a Câmara dos Deputados. No segundo turno, então, nós vamos votar nos candidatos. Então, o partido que tem aquela lista de candidatos, ele vai levar, ele obteve 5, ele leva 10 nomes daquela lista para o segundo turno, e quem vai escolher é o eleitor. Isso para evitar aquela discussão de que, se fizer uma lista fechada para ser votada, que o cacique, o dono do partido, escolha quem são esses 5 nomes, né? Então quem vai definir é o eleitor no segundo turno. Então, aí com isso a gente tem uma redução enorme do gasto de campanha, porque não é uma campanha individual, não é o candidato que faz a campanha, é o partido que faz a campanha. E assim dá para ter uma prestação de contas, né? E no segundo turno quem define é o eleitor. Como o voto é secreto, o eleitor no segundo turno escolhe quem ele quer. Ele pode até decidir, no primeiro turno eu já votei no partido e já levei aqueles nomes, e agora eu quero mudar, quero votar num candidato do outro partido. Ele pode, ele tem a liberdade na escolha. Então, esses 2 pontos, o financiamento público, com a possibilidade de doação da pessoa física, e o sistema de votação, esses são os 2 pontos que equilibram essa situação para evitar as distorções. Primeiro, do financiamento, e o segundo, evitaria uma série de problemas. Hoje, por exemplo, como eu disse, eu quero votar num candidato X, né? Por exemplo, eu defendo a participação das mulheres no processo eleitoral, né? Aliás, nós temos no Brasil o pior índice de mulheres participando do parlamento, né? Na América Latina. No nosso Congresso nós temos 9% das mulheres. Como acontece na maioria das vezes, quem é maioria acaba sendo
controlado pela minoria, né? Então as mulheres são maioria, não tem participação. Os negros a mesma coisa. Então etnia, raça, gênero, tudo isso acaba tendo sempre uma participação, um controle da minoria sobre a maioria. Então, por exemplo, defendo as mulheres, aí eu voto numa mulher e elejo um homem, né? Porque o sistema propicia isso na coligação. Você vota no Tiririca, né? Que é o efeito Tiririca, e está elegendo outros 3, distorcendo totalmente o seu voto. O seu voto não está sendo respeitado. Então, esse processo de 2 turnos, ele elimina isso. E elimina uma série de outros problemas. Por exemplo, a coligação. A coligação pode existir, só que não acrescenta tempo de televisão. Vai ser usado o tempo de televisão do partido que tiver o maior tempo, e é só aquele. Então, não dá mais essa barganha como existe hoje. Se monta partido para ficar negociando, né, os partidos pequenos que ficam negociando para fazer coligação. Então, essas distorções seriam corrigidas. Depois é interessante ler o projeto inteiro para ver todas as questões. Não dá para falar sobre ele todo, né, detalhar completamente, mas se vocês analisarem, vocês vão ver. Punição para quem faz caixa 2, ingenuidade, com isso vai acabar o caixa 2? Lógico que não, mas podemos ter uma fiscalização melhor, um controle melhor, punição para quem pratica o caixa 2. Alternância de gênero. Essa é a parte da democracia direta. Mas além da punição de quem pratica o caixa 2, evitando essas distorções do processo, a gente tem um controle melhor. Além desses 2 pontos, tem um outro ponto que foi incorporado quando o MCCE conseguiu formar a coalizão, onde tem CNBB, OAB, Associação dos Magistrados do Brasil. Tem a outra cartilha, que é a cartilha, não tem a relação, essa aqui, ó, a cartilha da coalizão. Essa tem no site, a gente não tem quantidade para distribuir, mas no site do MCCE ou da coalizão, vocês vão ver, tem aqui na última página, a relação das entidades. Aqui são 95, hoje já são mais, devemos estar aí com mais de 100 entidades que participam, entre elas, como eu disse, CNBB, OAB, Associação dos Magistrados do Brasil, a Associação do Ministério Público. Quando foi feita essa coalizão, se acrescentou no projeto a questão da democracia direta, que é o incentivo a projetos de iniciativa popular, como é o caso da Lei da Ficha Limpa, a Lei 9840 e agora da reforma política, e também a questão da paridade de gênero. Nessa lei, como eu disse, dos 5 vagas, 10 candidatos, tem que ter a paridade, tem que ser um homem e uma mulher, para que a gente possa estimular a participação da mulher e fortalecer, porque desses 9% que eu disse que tem no Congresso, ainda tem um grande número que é a mulher do ex-governador, a filha do prefeito de Barueri, por exemplo, né? A Bruna Furlan, que com 20 anos vai ser deputada federal. Mas então estimular para que todos tenham igualdade. O grande problema da mulher o que é? É que como o mundo é machista mesmo, o dinheiro do fundo partidário, que é usado no partido, financia os homens. O tempo da televisão é destinado para os homens. Então, essas desigualdades que a gente tem que tentar corrigir. E a parte da democracia direta, então, busca alcançar essa questão, que é tornar a eleição igualitária, mais democrática e mais transparente. E para isso tudo, o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer a coleta de assinaturas para levar esse projeto ao Congresso e poder fazer um grande debate lá. Tem tudo nessa proposta? Não tem. Por 2 motivos. Primeiro, porque para fazer uma mudança total de tudo aquilo que se precisaria fazer, precisa da reforma da Constituição. Que esse é um outro ponto de debate que vocês vão ter aqui hoje, que é a questão do plebiscito popular, que eu não vou entrar para não invadir a seara alheia, mas o que o projeto da reforma política fez é trabalhar com questão de lei ordinária. Por que lei ordinária? Como foi na Lei 9840 e na Lei da Ficha Limpa. A lei ordinária você muda com um quórum simples no Congresso, você não precisa de um quórum especial, e é mais fácil de ser aprovado. Então tudo que tem nesse projeto é mudança de lei ordinária.
Então aqui, não, mas tinha que ter voto facultativo, né? Muitas pessoas, cada um tem uma coisa que acha que é importante. Então essas questões não foram colocadas no projeto, porque aí teria que alterar a Constituição, e aí seria outra luta. Então vamos trabalhar com essas questões que a gente pensa que já seriam suficientes para fazer uma mudança substancial no quadro do legislativo, para a gente depois avançar nas outras mudanças. E para isso temos que ter 1.600.000 assinaturas. Então temos o formulário, precisamos coletar assinatura, vocês estão vendo. Eu estava essa semana lá em Brasília, na sede do MCCE, que é na OAB em Brasília, e aí chegou lá uma caixa de Umuarama, 10.060 assinaturas. Aí do Acre, Rondônia. Então, estão fazendo a coleta de assinaturas pelo Brasil, e nós temos que fazer a nossa parte. Agora eu vou dizer para vocês que eu estou um pouco envergonhado, porque o Paraná e Minas Gerais está batendo em São Paulo, mais uma vez, né? Mais uma vez. Mas aí eu descobri, mas tem algumas diferenças. Abrimos a caixa lá do Umuarama, 10.000, aí retirei a folha. Quem está com a folha? Empresta aqui, só. Todos receberam a folha de assinatura? Chegou a todo mundo? Aí, a Cassi, você tirou cópia, né? Tirou, você está com a cópia para cada um. Então, a Cassi fez uma mudança aqui do original, porque no original só tem a frente, o verso em branco. E aí eu até falei, mas por que não tem no verso? Esse absurdo de desperdiçar papel. Aí a resposta foi a seguinte: é para ter um grande volume, para quando chegar ao Congresso, chegar no caminhão, né? Porque da última vez da ficha limpa nós chegamos lá com algumas carretinhas puxando, chegar com um caminhão. Só que o de Umuarama estava muito bem utilizado, assim. No verso tem uma carta do bispo. Lembrando, você sabe o nome do bispo de Umuarama? Eu tirei uma cópia e trouxe para a gente usar. Quem é o bispo de Umuarama? Dom Américo, foi bispo aqui na Lapa. Eu até trouxe eu tirei uma cópia, não, esqueci de trazer, mas nós vamos, nós vamos distribuir aqui na Lapa, interessante. Para as pessoas poderem ver que quando existe efetivamente um empenho, acontece. E em Minas Gerais, que está na frente, também tem Dom Mol, que está empenhado na reforma política. Então, faz efetivamente alguma diferença. Sim, a CNBB apoia, tem inclusive manifestação. Mas tem material indicando e orientando para trabalharmos na reforma política. Então o objetivo é exatamente esse, é coletar as assinaturas para a gente levar para o Congresso, para a gente fazer esse debate lá dentro do Congresso. Tá? Diferente da ficha limpa, dessa vez nós já protocolamos o projeto da reforma política, porque enquanto ele está tramitando, nós estamos coletando assinaturas. Para a hora que nós tivermos as assinaturas e apresentarmos, ele já vai estar no processo avançado, onde a gente já vai poder adiantar algumas coisas. Então, a discussão é essa, só lembrando também que no Supremo Tribunal Federal está tramitando uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi proposta pela OAB, onde o MCCE, amicus curiae, ele está lá como parte interessada, para acabar com o financiamento privado, que aliás a legislação eleitoral fala que o financiamento público será regulamentado pelo Congresso. Como o Congresso não toma essa atitude, a OAB ajuizou essa ação de inconstitucionalidade, está lá 6-2, praticamente já vencido. O ministro Gilmar Mendes pegou o processo depois debaixo do braço, levou para casa, e nós estamos cobrando também que o ministro Gilmar Mendes devolva o processo para que o assunto seja encerrado. E aí, então, isso vai com certeza provocar o Congresso, e aí o que dizem é que aí o Congresso vai alterar a Constituição para dizer que pode. Então, nós temos mesmo que ir para o Congresso e fazer a nossa parte e fazer essa pressão para conseguirmos fazer com que isso ande e tentar melhorar esse processo que nós temos. Tá? Num seminário que eu participei, só encerrando essa semana, o Jorge Abrão do Instituto Etos, falando sobre financiamento de campanha, lembrou a música do Caetano,
que diz, falando da grana que constrói e destrói coisas belas, né? Então, o dinheiro realmente pode construir e destruir, mas aí, para não deixar a coisa assim muito pessimista, eu lembrei a música do Gonzaguinha, que é Eu Acredito na Rapaziada. Então, acredito que nós podemos fazer a diferença e acho que, como eu disse no início, a responsabilidade é nossa. Então, coletar assinaturas e ir para o Congresso. Então, essas são as minhas considerações. Vamos ter um debate agora. Mais uma pergunta? Nós vamos passar para o próximo palestrante. Apesar de que o Luciano vai precisar sair, né? Mais uma meia hora. Mais uma meia hora, isso. Mas eu não sei se é o caso da gente... Alguma pergunta? Se tiverem alguma dúvida, eu já responder. Porque ele não vai poder estar aqui conosco, né? Depois na mesa de debates. Lembrando o seguinte, o projeto é muito criativo, ele está na internet, no site da Coalizão, Coalizão Democrática por uma Reforma Política. Essa cartilha também está lá. Não há um material assim, mais fácil de distribuição, de explicação sobre o projeto, mas também não há grandes dificuldades em se fazer uma leitura do projeto e uma síntese e passar o tema para frente, né? O que se pede é que realmente hoje seria que cada um levasse essa folha que vocês receberam, e aí há duas possibilidades: ou você leva a folha e você tenta preencher com o pessoal vizinho, de casa, próximo, né? E depois envia para o endereço que está aqui, ou você, se tiver mais possibilidade, multiplica essa folha e vai caminhando com ela, né? De modo que as pessoas vão preenchendo. O importante aqui é realmente que a gente tenha o número do título de eleitor, tá? Que seja, então, porque é uma ficha que deve ser preenchida por eleitores. Então, ele precisa pôr o nome elegível e colocar o seu número do título de eleitor. Porque se a ficha chega lá em Brasília, se a folha chega em Brasília sem o número do título de eleitor, a gente vai precisar, como fizemos na lei da ficha limpa, né? Pessoas que vão tentar entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, colocar o nome do eleitor, colocar o nome da mãe do eleitor, colocar a data de nascimento e daí conseguir abrir a ficha do eleitor e copiar o número do título, né? Então, no site do TSE. Então é esse trabalho que precisaria ser feito, né? Com bastante cuidado de colocar o nome da pessoa elegível e o número do seu título de eleitor. Seria interessante fazer os cursos de regiões, dar um curso para o reformador, para começar a expandir mais essa É uma possibilidade. Essa colocação que o curso é um pouco essa palestra que o Luciano fez. Ela está sendo gravada e nós vamos colocar no YouTube. Então, não há possibilidade do Luciano estar em todas as situações ou outras pessoas. A gente tem poucas pessoas que estão disponíveis para esse trabalho, pelo menos por enquanto, para percorrer as comunidades e os grupos, né? Mas nós vamos, a Pastoral Fé e Política vai disponibilizar e pode ser usado também para a formação. Uma outra lembrança, né? A gente poderia ter a carta do bispo, facilita esse acesso, mas nós poderíamos ter a carta dos párocos, né? Por exemplo, na sua paróquia, o senhor poderia imprimir a folha só de um lado, põe a carta, né? Põe uma mensagem dizendo da importância do projeto, né? E a coisa vai caminhando na paróquia. Porque é muito um trabalho das comunidades. Na paróquia Nossa Senhora de Fátima, poderia ser outra. Uma carta da Pastoral da Moradia, né? Então a senhora tem... nós estamos aqui com a irmã Lázara e irmã Pompeia da Pastoral da Moradia também. Então, de um lado vai a assinatura, do outro vai uma carta
solicitando o empenho e o esforço da comunidade em relação a... O que é interessante também é juntar, além da igreja, juntar outras comunidades também, né? Por exemplo, a OAB aqui, que sempre foi nossa parceira e está um pouco distante do OAB, a OAB, outras associações de morador de bairro, por exemplo, é o que nós fizemos no Nacional, então é juntar a OAB, a Associação dos Magistrados, centrais sindicais, todo mundo que tiver interesse em participar e que tem capilaridade, a gente agrega para ajudar na coleta de assinatura. Então, obrigado, eu vou ter que sair daqui a pouco. Então, nós vamos aproveitar para tomar um cafezinho, paramos uns 15 minutos e daí retornamos com o Daniel, e a Sandra também está aqui, e é que vai conversar conosco sobre o plebiscito. Trazei também vossa voz e todo anseio. Não quero ver-vos dispersos ao relento. Vinde e aprendei o caminho que é novo. É a casa do Pai a vossa espera. Olhar e gestos diferentes, a luz do perdão que o mal supera. E quem vivendo em espírito pobre escolhe a paz e tem sede de justiça, jamais se entregue.